Olá, sou Laisa Jorge, cumprimento a todos. Irei fazer a introdução do trabalho. Para falar sobre inclusão, irei iniciar esse vídeo fazendo minha autodescrição. Sou branca, estou usando uma blusa branca com detalhes pretos, tenho cabelo claro e estou usando brincos pequenos. Somos a equipe do Polo de Monte Azul, representada pelos alunos João Paulo, Gilcene, Clarissa Santos, Maria Ilza e Laisa Jorge. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a inclusão, que não é apenas aceitar o aluno na escola. Inclusão é incluir uma estrutura que permita que ele aprenda de verdade. Hoje vamos entender o que é o TDAH, como ele impacta na aprendizagem e qual o papel essencial na gestão escolar na construção de práticas realmente inclusivas. A inclusão não pode ser apenas um discurso bonito de PPP. Ela exige ações práticas para que o aluno com TDAH tenha sucesso nos 3 pilares que são fundamentais: acessibilidade atitudinal e curricular, gestão democrática, formação continuada e articulações de rede. A escola precisa acolher as diferenças com autenticidade. Isso significa abandonar os rótulos e julgamento e flexibilizar o currículo. Não podemos ensinar todo mundo do mesmo jeito e esperar o mesmo resultado. Cada aluno aprende de uma forma única. O PPP só ganha vida quando é construído com participação real de toda a comunidade escolar. A gestão democrática garante que o aluno, a família, o professor sejam parte dessa decisão, que não seja somente o papel, mas que seja todos em ação para o bem comum do aluno. A escola sozinha não dá conta de tanta diversidade. O papel do gestor é encontrar e articular com os serviços de AE, saúde, assistência social e criar com ele caminho que aproximem essa rede de apoio para melhor atender os estudantes. Formação continuada. O professor não precisa saber tudo, mas a gestão precisa garantir formações continuadas em dificuldades de aprendizagem, neurociências e práticas inclusivas, para garantir que o aluno seja atendido da melhor maneira. Entendendo o TDAH na visão neurobiológica. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é a falta de limite, não é preguiça ou mal educação. Ele afeta a atenção sustentada, o controle de impulsos, a organização, o planejamento. Tudo isso acontece por alterações nas funções executivas localizadas no córtex pré-frontal. Para entender o TDAH na perspectiva multidisciplinar, só vamos ter avanço quando tem o trabalho conjunto entre família, escola e saúde. A escola, ela organiza o ambiente e adapta o currículo. A família mantém a rotina e a comunicação. A saúde faz a avaliação e o tratamento quando necessário. Essa é a parceria de sucesso para, de fato, atender o estudante que necessita desse apoio. Olá, bom dia. Eu me chamo João Paulo, componho a equipe com Laisa, Clarissa, Maria Ilza e Gisene. Inicio como proposta desta atividade colaborativa a debater o papel da gestão escolar e, inicialmente, esse debate já
encaminha-se para uma desconstrução da ideia da gestão escolar unicamente com um papel hierárquico dentro da instituição, né? E evidentemente que há, por uma questão organizacional, uma hierarquia, mas não restrita à ideia de poder. A gestão escolar ela tem por finalidade a estrutura organizacional e articulação entre o ambiente interno escolar e o ambiente externo, ou seja, sociedade e família. Desse modo, o gestor, nessa posição de articulador, ele deve, por obrigação ética, ser o articulador da mudança cultural, fazendo o vínculo entre esses três ambientes para que a escola seja, em seu efeito, um ambiente de inclusão. Como é debatido aqui, a inclusão ela não é um favor e sim um direito, né? Então, o gestor ele não se torna ali uma pessoa que vai atender a comunidade escolar unicamente por misericórdia, né? Claro que por uma questão ética humana, normalmente ele já deve atender, por uma questão coerente ele já deve atender, mas ele está ali partindo do princípio de que ele tem que fazer acontecer daquela maneira que é justamente para que seja aplicada de maneira correta a função da escola como um ambiente de educação. Então, é o gestor nessa condição, na centralidade dessa condição, que tem que organizar para que haja um pleno diálogo, sobretudo com a família, né? A família que está externa à escola, que muitas vezes é o que se torna mais distante do entendimento da realidade escolar, do aluno, e com os professores, né? Cabe a ele fazer esse vínculo, essa ligação entre esses três setores. É ele quem vai diagnosticar o aluno, a condição da escola, é ele quem vai apoiar e formar os professores, né? Fazer toda essa questão diagnóstica do corpo docente, do discente e do ambiente familiar para que haja um crescimento mútuo. Partindo então desta condição da gestão escolar, de fazer por onde promover um ambiente de promoção, de inclusão e de diálogo, vamos então adentrar na especificidade, na condição de um aluno com o TDAH, né, e as estratégias de inclusão deste aluno no ambiente escolar, combatendo os atos discriminatórios e fazendo por onde, né, quebrar também os estereótipos formados pela condição do aluno. Ainda no que diz respeito à gestão escolar, já partindo para as estratégias de inclusão e retomando a ideia de que o aluno nessa condição ele tem o direito de estar inserido no ambiente educacional, pois a educação é um direito constitucional de todos, além de ser assegurado por outras vias legais, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, requer, então, estratégias para que essa inclusão aconteça efetivamente. São estratégias simples que devem ser adotadas no dia a dia, não somente à disposição do professor de apoio, mas estratégias para que a comunidade escolar seja inclusiva e acolhedora com o aluno na condição de TDAH. As estratégias para a pessoa nessa condição que necessita de uma ajuda externa para aquilo que ele não consegue organizar internamente. Então, é primeiro entender que não basta somente
prestar um auxílio, de estar próximo, mas a forma de dialogar com o aluno nessa condição, né? Requer passos cautelosos e vagarosos para que ele consiga se organizar. Requer daquele que acompanha uma organização um pouco mais, digamos, diferenciada, porque vai trilhar um caminho com mais cautela, um caminho para que ele, dos quais nós apresentamos aqui, falar sempre uma instrução por vez, pedir para que o aluno repita o que entendeu e evitar sequências de comandos, né? Então tem que ser algo muito bem delimitado na fala, no tempo e no desenvolvimento das atividades. Então é interessante também que nessas estratégias considere que o aluno ele deva ter o seu lugar para evitar a distração, não um lugar onde possa renovar a ideia de exclusão, ele é diferente, ele fica em um lugar separado, mas um lugar onde ele possa se concentrar, né? Um lugar onde possa evitar as distrações, que ele possa ter um diálogo maior com o professor, ao mesmo tempo em que ele se sinta incluso na turma e que a turma possa incluí-lo nesse momento de aprendizagem, né? Evitar mudanças frequentes também é algo que se deve ter cautela, muito embora ele possa ter, né, essa liberdade de mudar-se para um lugar onde ele possa sentir-se melhor para o momento da execução da tarefa, enfim, é importante não haver algo que perpetue essa mudança de local para que não cause uma confusão maior ao aluno. Sendo assim, as atividades dele podem ser variadas, né? É importante que não somente a gestão escolar, como o próprio professor de apoio, faça esse diagnóstico do desenvolvimento e da melhor via de aprendizagem do aluno. E isso existem vários meios, né? Um processo gradativo no decorrer do ano escolar, onde o professor vai dialogando, onde ele vai captando a evolução, onde as formas de avaliação, inclusive, podem ser diferenciadas, né? Podem ser orais em forma de uma conversa, podem ser em maneira dele expressar por desenhos, por pinturas, enfim. Então, são as mais variadas formas de atividade à medida em que o aluno ele consiga se identificar com aquela maneira para um desenvolvimento melhor. E então, dessa maneira, entendendo melhor as potencialidades do aluno, fazer mais uma vez aquela quebra de estereótipo, né? Ele não é o problema, ele não é o diferente. Não é o diferente, deve ser tratado de maneira diferente, né? Ele é tratado em suas potencialidades, compreendendo as suas limitações e necessidades, ele é tratado como um aluno em suas potencialidades, né? Ele se torna, então, o agente na educação, mais um agente na educação. E é assim, dessa maneira que concluímos a nossa ideia de exposição, né? É na condição da gestão escolar como articuladora, é na condição da figura da família, da sociedade, do ambiente escolar como ambiente de inclusão, do professor de apoio também como esse que vai construir estratégias de diálogo com o aluno que ele acompanha e, por fim, também entender o aluno não como este problema, mas como este que vai ser tratado em sua potencialidade, tratado em sua especificidade, né? Justamente na ideia da educação que deve ser inclusiva, na ideia do aluno que se torna também esse agente, ativamente falando, na educação, né? A ideia
sempre da educação que, inclusive, conclui aqui, né? O aluno aprende mais, o professor se sente apoiado e a gestão cumpre a sua função social. Não somente a gestão, mas a educação cumpre a sua função social, né? Justamente isso. De incluir, de tornar o aluno, por meio dela, esse agente, né? Esse agente modificador da sociedade, modificador cultural. E nisso agradeço a toda a equipe pela integridade, pela integração, pela ideia bem articulada e exposto a todos, pelo diálogo, né? Agradeço então a universidade por propor este momento, né? De podermos, nessa especialização, evoluirmos e compreendermos de maneira maior, de maneira melhor, a ideia da gestão educacional como este ambiente mais humano.